Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, agora com as questões que caíram na prova teórica do mês de novembro de 2020. Peço por gentileza para você se inscrever nesse canal, para você deixar o joinha, para você deixar o teu like, os teus comentários. Não esquece também de ativar o sininho para você poder receber aí todas as notificações dos novos vídeos que estão vindo por aí. O conteúdo é sempre muito atualizado, então ativa para você não perder nada. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que estão assistindo os vídeos e bora lá! Um dos tipos de acidente que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Por quê? Crianças, quase sempre fica difícil da gente visualizar, né? Dependendo da altura. Então, às vezes acaba ficando em algum ponto cego e acaba realmente não vendo. Idosos e pessoas com deficiência, eles têm uma mobilidade um tanto quanto reduzida. Então, por isso que às vezes acontece, né, de não dar tempo de concluir a travessia. Às vezes o condutor vem um pouco embalado, às vezes acaba ocasionando um acidente. Então, se cair para vocês esta questão, nesta configuração, um dos tipos de acidente que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Cuidem, gente, que quando ele falar quem que tem prioridade no trânsito, se ele falar quem tem prioridade no trânsito, aí é o pedestre no geral. Não é idoso, criança ou deficiente. Se ele perguntar quem tem prioridade no trânsito, a prioridade no trânsito sempre vai ser dos pedestres. A primeira prioridade no trânsito é o pedestre. Tudo começa pelo pedestre, todos têm que cuidar dos pedestres. A regra sempre vai vir do maior para o menor. E com relação à sinalização, é de extrema importância vocês lembrarem que a primeira ordem que prevalece sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Por exemplo, você está parado num cruzamento, o sinal está vermelho, mas o agente de trânsito manda você seguir, você vai obedecer às ordens do agente de trânsito. Então, se falar em atropelamentos, os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Porém, se ele falar quem tem prioridade no trânsito, é os pedestres no geral, tá? Ele já tá incluindo aí no pedestres todo mundo. Homem, mulher, criança e pessoa com deficiente, todo mundo, tá? E com relação a sinalização, lembrar sempre, né, que o que vem em primeiro lugar são as ordens do agente de trânsito. Então, as ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre as demais, assim como o sinaleiro, por exemplo, prevalece sobre a placa de pare. Então, primeiro o pedestre, primeiro as ordens do agente de trânsito. Tem a função de educar. Notem, gente, que a resposta já está no começo da pergunta. Tem a função de educar. Quem trabalha com educação, então, placas educativas. Tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Trata-se, como ele perguntou, função de educar. São as placas educativas. Notem que se vocês lerem a questão com calma, já na questão vocês conseguem encontrar a resposta antes mesmo de vocês lerem as alternativas. Então, função de educar são as placas educativas, tá? As placas educativas eu coloquei para vocês ali bem no final, elas sempre vão ser fundo branco. As placas de regulamentação, como eu coloquei em vermelho, porque são todas as placas vermelhas. Elas têm função de regulamentar o trânsito, regras, obrigações e restrições no uso das vias. As placas amarelas são as de advertência. Notem que eu coloquei a palavra advertência em amarelo, porque as placas de advertência são todas as placas amarelas. Elas têm a função de advertir o condutor sobre situações potencialmente perigosas. E as de indicação, notem que eu coloquei meio a meio, por quê? Porque as de indicação, elas podem ser tanto verdes quanto azuis. As de indicação vão indicar destinos, percursos, trajetos, distâncias e assim por diante. Então, reforçando, placas vermelhas são de regulamentação, vão ditar regras e obrigações. Placas amarelas são de advertência, advertem sobre situações potencialmente perigosas.
As placas de indicação vão indicar ou identificar vias, distâncias, caminhos. Elas podem ser verdes e podem ser azuis. E as placas educativas, elas vão educar o comportamento dos usuários e vão ser na cor branca. Em uma via local, cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu às 12 horas e era um dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de... Então, aqui nós vamos ter que analisar. Vai ser sempre 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca. 2 passos por quilômetro se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo. Nós já identificamos nesta questão que a velocidade é de 40 km por hora. E já identificamos que o acidente ocorreu durante o dia, porém, era um dia de chuva. Então, se era um dia de chuva, vocês vão ter que contar 2 passos por quilômetro. Se a velocidade era 40 km por hora, vocês irão contar 80 passos. Digamos que este mesmo acidente ocorreu às 12 horas, porém era com pista seca. Aí vocês iriam apenas repetir os 40 km por hora, 40 passos. Então, vai ser sempre 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca. 40 km, 40 passos, 100 km, 100 passos. 2 passos por quilômetro à noite ou com chuva. Nesse caso, era de dia, porém estava chovendo. Tivesse chuva, neblina, garoa, cerração, tivesse vento, vocês iriam dobrar a contagem. Ao invés de 40, 80 passos longos de um adulto. Fosse 100 km por hora a velocidade da via, seriam 200 passos longos de um adulto. Reforçando mais uma vez, 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca. 2 passos por quilômetro à noite ou com chuva, neblina, garoa, cerração. Outro item importante a lembrar: sempre vocês vão iniciar novamente a contagem ao chegar numa curva. Caiu a questão, estava contando a sinalização de um acidente de 60 passos. Chegou no passo 30, encontrou uma curva, vai fazer o quê? Vai zerar a contagem e vai começar tudo de novo. 1, 2, 3, 4, até chegar no passo 60. Então, reforçando mais uma vez, 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca com tempo bom. 2 passos por quilômetro se for à noite ou mesmo durante o dia tiver chuva, neblina, garoa ou cerração. Qualquer coisa que dificulte a visibilidade. E sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês vão iniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Considere as seguintes afirmações. Nós já sabemos, que tudo que está em azul é o correto. Então, nós já sabemos que o númerozinho romano 1 e o número romano 4 estão corretos, que são as questões que estão em azul. Número romano 1. A participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática. Sim, com toda certeza. 2. A posse da Carteira Nacional da Habilitação é essencial para transformar o condutor em cidadão. Essa alternativa é errada, porque sendo assim, quem não tem carteira não iria ser cidadão. E a gente sabe que não. Todos nós somos cidadãos, independente de termos ou não a carteira de habilitação. É impossível considerar que a educação possa ser elemento importante. Não vou nem continuar lendo porque a gente sabe que não, que é o inverso. A educação, sim, é um elemento importante para a melhoria do trânsito. A partir do momento que nós temos educação no trânsito, que nós tratamos os demais usuários com respeito, não teria acidente, não teria briga, não teria morte no trânsito se nós respeitássemos o limite de velocidade, respeitássemos as regras de circulação, respeitasse os demais usuários da via. Então, a 13 está errada.
4. A solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros. Sim, a partir do momento que eu estou sendo solidário, eu entendo a dificuldade dos outros usuários, eu entendo a dificuldade de uma pessoa de atravessar a rua, uma pessoa idosa, uma pessoa deficiente, eu entendo a dificuldade de quem está começando. Então, quando eu sou solidário no trânsito, eu ajo preocupado com o bem-estar dos outros usuários também. Eu não sou egoísta a ponto de me preocupar apenas comigo. Claro que eu vou me preocupar comigo, com o meu veículo, isso é importante, mas eu também vou me preocupar e ficar atento com os outros usuários, respeitando também os limites até onde os meus direitos chegam e aonde os meus deveres começam. Então, nesse caso, estão corretas as em azul. Alternativa 1 e alternativa 4. A participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática. A solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros usuários. Então, alternativa 1 e alternativa 4. Considere as seguintes afirmações sobre as normas de conduta no trânsito. Reforçando novamente, estão corretas as que estão em azul. Então, número romano 1, número romano 3 são as alternativas corretas. Número romano 1. A conduta dos usuários de vias terrestres é regida por um conjunto de leis, decretos, resoluções e portarias das autoridades de trânsito. Sim. Tudo isso está contido no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então, as condutas, as regras, as leis, os decretos, resoluções e portarias estão todas presentes no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A 2 diz o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro não prevê responsabilidade civil e criminal. A gente sabe que não é verdade. Por exemplo, é um crime, dirigir alcoolizado. Então, sim, o código prevê responsabilidade criminal quando você está dirigindo alcoolizado. Você assume o risco de prejudicar alguém. E a número 3, a legislação de trânsito encontra fundamento na Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Sim, com toda certeza. Eu não posso criar um CTB, um Código de Trânsito Brasileiro, sem respeitar e sem basear todas as leis, as normas e as regras na Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei máxima do país. Então, qualquer outra lei, qualquer outra resolução, ela tem que sim estar de acordo, ela tem que ter fundamento na Constituição Federal. Então, nesse caso, a alternativa 1 e a alternativa 3 estão corretas. A conduta dos usuários de vias terrestres é regida por um conjunto de leis, decretos, resoluções, portarias das autoridades de trânsito, e a legislação de trânsito encontra na Constituição Federal os seus fundamentos, a sua base, e tem que estar de acordo com a Constituição Federal. E a última pergunta deste vídeo do mês de novembro, que é o vídeo de número 6. Bloquear a via com o veículo resulta em multa, apreensão do veículo e sua remoção. Por que remoção? Remoção é quando o veículo está estacionado num local irregular, atrapalhando ou prejudicando a circulação dos demais usuários da via, sejam pedestres, sejam ciclistas ou sejam os outros veículos. Vai ter apreensão, por quê? Porque não tem ninguém junto com o veículo, então vai gerar apreensão. O veículo vai ser removido e vai ser levado para o pátio. Então, aí eu coloquei os 3 termos para vocês ali. Retenção. Retenção é quando eu vou, por exemplo, alguém está dirigindo sem cinto. O ato do guarda parar você chama-se retenção. É algo temporário. Ele vai reter o teu veículo, ele vai sanar a irregularidade, ou seja, vai pedir para você colocar o cinto, vai fazer a multa e vai te liberar. Isso é retenção. Aí nós temos a remoção. A remoção é quando o teu carro está atrapalhando, está estacionado ou parado em algum local que está atrapalhando os demais usuários da via. Ele vai ser removido. Você parou, por exemplo, em cima da calçada na frente da tua casa. Não importa se é a frente da tua casa, você não tem o direito de parar em cima da calçada, porque você vai estar cometendo uma infração. Você está atrapalhando os outros usuários da via. Então, sim, o teu carro vai ser removido. Por exemplo, tinha alguém estacionado já
no local certo e você veio e parou ao lado, no meio da rua, também teu carro vai ser removido. E daí nós vamos ter a apreensão, que quase sempre é quando tem algo errado com o carro, tem documentação irregular, tem placa irregular, ou no caso dessa questão como nós vimos, ele está estacionado em um local irregular, sem ter o proprietário, o dono ou o condutor junto. Então aí vai gerar, além da multa, vai gerar também a remoção e vai gerar também a apreensão deste veículo. Outra coisa muito importante, um veículo que foi removido, que foi apreendido, ele vai ter que ser pago todos os documentos, todos os débitos desse veículo, para que, né, o proprietário possa remover. Então, custos com multa, custo com estadia, custo com remoção, é tudo por conta do proprietário. E sim, ele tem que pagar todos esses itens, inclusive se tiver documentações atrasadas, IPVA, licenciamento, multas anteriores, ele vai ter que quitar toda a documentação do veículo para daí ele poder retirar e levar esse veículo para sua casa. Ok, meus queridos alunos, então encerramos por aqui mais um vídeo para vocês. Reforço, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, de deixar o like, o comentário de vocês aí. Agradeço do fundo do coração a todos vocês que são inscritos no canal, a todos vocês que têm assistido os vídeos. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.